A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. A gente dá início aos nossos trabalhos por aqui, a nossa programação ao vivo. E neste momento a gente vai falar sobre a retomada dos preços do petróleo. Durante a pandemia ou nos picos da pandemia em 2020, a gente viu esse mercado sofrer severamente com os efeitos do coronavírus e de todos os seus desdobramentos. E aos poucos esses preços foram sendo retomados. O que chama a atenção é a força e a rapidez com que se retomaram essas cotações no mercado internacional. A gente vê, principalmente se a gente olha para o petróleo Brent, que é o que reflete mais o mercado físico, se a gente pode assim dizer, a oferta e demanda real, a gente vê que as cotações subiram significativamente. E para a gente entender um pouco mais dessa retomada e principalmente o que impacta nos mercados das commodities agrícolas, a gente convidou o professor Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele é professor de Direito de Petróleo e Gás. Flávio, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia, do prazer é todo meu. Flávio, te surpreendeu a forma como os preços do petróleo se recuperaram aí nos últimos meses? Sim, devo confessar que fiquei surpreendido. Eu pensei que fosse ser uma recuperação mais lenta, e nunca pensei que fosse ser uma recuperação tão rápida como aquela que ocorreu. E aqui a gente pode atribuir essa recuperação, essa retomada, Flávio? Como é que o senhor enxerga essa recuperação das cotações aí nesses últimos meses, sendo que a pandemia, apesar de algumas melhoras em alguns pontos do mundo, ainda está acontecendo? Há várias de razões que explicam isso. Uma das razões está relacionada com a pandemia, obviamente. Essa é a razão mais óbvia que qualquer pessoa, mesmo que não seja especialista no setor, pode avançar. Mas há razões, creio que fundamentais, de fundo, que também estão relacionadas com o aumento dos preços. Uma das razões foi houve um déficit nos últimos, eu diria que 5 anos, de investimentos no setor. Embora a procura por petróleo tenha entrado em colapso, isto é, a demanda entrou em colapso o ano passado, obviamente, e houve vários analistas que diziam que isto ia ser algo estrutural. A minha opinião sempre foi um bocado mais equilibrada, no sentido que, como não houve investimentos muito grandes nos últimos 5 anos, à escala global, como ocorreu nos últimos 10, investimentos em sentido de despesas de capital para se encontrar novos campos petrolíferos e colocar-se estes novos campos petrolíferos em produção. Portanto, inevitavelmente, isto iria levar, no longo prazo, a um aumento da procura e a problemas ligados à oferta por petróleo global, que até 2020 situava-se à volta de cerca de 100 milhões de barris por dia. Tipo, a demanda global de petróleo. Então, uma das razões que eu aponto foi o investimento deficitário que houve em novos campos petrolíferos à escala global. E resta saber qual vai ser o efeito que a pandemia vai ter de forma estrutural na demanda por petróleo. Portanto, isto ainda resta saber. Então, quais são os analistas que eu acompanho, das principais casas que estudam isto do ponto de vista quantitativo, apontavam para uma recuperação dos preços do petróleo, mas eu nunca pensei que fosse ser tão rápido e tão alta. De recordar que o Brent hoje está a cerca de $63 o barril, o que é bastante, tendo em conta que não há ainda uma retomada das viagens intercontinentais, principalmente da indústria aérea, e não há uma retomada também da indústria de transportes a nível global, porque muita gente, principalmente no mundo ocidental, onde se concentra a maior parte dos consumidores, embora que do consumo hoje esteja a deslocar-se para a Ásia, países como a China, o Vietnã, a Índia, não houve ainda uma recuperação das atividades económicas. Portanto, é por isso que
a maior parte dos analistas tem apontado para um super ciclo das commodities e preços muito altos de petróleo dentro de um ano ou dois, muito altos mesmo. Isto é à volta de 80 a 100 dólares o barril. Portanto, analistas que apontam para esses números. Bom, então nós temos hoje o Brent na casa de 63, podendo chegar em 2022 a algo entre 80 e 100 dólares o barril. É isso, professor? É isso. É o que muitos analistas têm apontado, e posso aqui citar fontes como bancos, como a Goldman Sachs e outros bancos, e também podemos apontar para outras consultoras internacionais de petróleo, como a Wood Mackenzie, a IHS Markit, que trabalham de forma quase muito especializada neste setor. As análises indicam que nós podemos estar no precipício de um novo superciclo das commodities, principalmente se a pandemia estiver controlada nos principais países consumidores. Na China a China é o maior mercado aos consumidores de crudo, disputa esse lugar com Estados Unidos. Estados Unidos, com a vacina, vai estar controlado este ano. Até outubro, boa parte da população vai estar vacinada. Então, nós esperamos uma recuperação do preço devido a isso. E na União Europeia também vamos assistir o mesmo este ano. Vamos ter uma parte da população vacinada, o que implica uma retoma da normalidade institucional. Dessa forma, acho que o senhor responde o que seria a minha próxima pergunta para o senhor, porque eu entendo que a gente teve, portanto, mesmo que pontualmente, e apesar desse colapso da demanda no ano passado, um déficit de oferta aí nos últimos 5 anos e que foi difícil de ser sanado. Na sequência, o que a gente vê de comportamento, o que esperar de comportamento da demanda? Professor, o que essas análises sinalizam? Esse consumo tende a se normalizar mês a mês na medida em que essa pandemia, como o senhor colocou, for sendo controlada nos países consumidores? A tendência é que a demanda volte a subir expressivamente ou ela tende a se estabilizar? Quais são as análises olhando para a demanda nesse momento? A demanda vai ter uma tendência a subir. O principal indicador, aqui eu diria, é essencialmente o transporte aéreo. Resta saber quais vão ser as medidas que vão ser implementadas para haver uma retoma dos transportes aéreos, que é responsável por uma boa parte da demanda por petróleo. De recordar que o petróleo pode ser parcialmente substituído a nível de transportes terrestres por veículos elétricos, mas isso vai ter um impacto mais a médio prazo e longo prazo. A curto prazo é muito difícil substituir o petróleo, porque requer infraestruturas, requer novos investimentos em renováveis. Portanto, essa mudança nas dinâmicas da demanda vão ser a médio prazo. A curto prazo, eu espero uma recuperação. Tudo vai depender, como disse, de como é que vai se controlar a pandemia. A União Europeia introduziu a ideia de passaportes de vacinas a semana passada, o que significa que a ser implementado, as pessoas que forem vacinadas poderão mais facilmente deslocar-se entre o continente europeu. E se isto for implementado à escala global, vamos ter uma retoma muito significativa do transporte aéreo. Como sabemos, hoje está numa situação bastante difícil. Os países tiveram que investir, porque essencialmente são ativos que estão parados, e vai haver um aumento muito grande nesse setor. Portanto, as dinâmicas de médio prazo é que vão ser diferentes, porque o que esta pandemia veio demonstrar é que é possível criar uma sociedade onde haja menos transportes e menos deslocação, principalmente em países como os países ocidentais, onde 80% do PIB, do Produto Interno Bruto, são serviços. É possível haver o teletrabalho para a parte significativa da mão de obra. Isto vai ter um efeito mais no médio prazo. Eu não vejo isto como um efeito estrutural de curto prazo. É por isso que eu estou bastante otimista quanto aos preços de petróleo nos próximos 2 anos. Em 1 a 2 anos,
o que significa que podemos estar perante um novo boom petrolífero. Quanto tempo é que isso vai demorar? Nós não sabemos, porque há muitas incógnitas. Se houver um ressurgimento de novas estirpes da pandemia, isso pode afetar a demanda, mas havendo uma vacinação, principalmente nos países consumidores, até outubro, onde boa parte da população esteja vacinada, e isto inevitavelmente vai aumentar a procura. E depois, o petróleo é também utilizado para bens industriais. Aliás, o futuro do petróleo está no setor petroquímico, e nesse setor a demanda, obviamente, que diminuiu, mas o que está a acontecer é também uma retoma das atividades industriais em todos os países consumidores, aqui na Europa, Certo. na Ásia e também nas Américas, especialmente na América do Norte. Portanto, eu sou bastante otimista quanto às dinâmicas de curto prazo. A médio prazo, a minha posição é um bocado mais equilibrada, porque eu acho que vai-se assistir uma eletrificação dos transportes terrestres, tanto na China como na Europa, porque existe um grande push para limitar as emissões de carbono, principalmente Sim. dentro da União Europeia. E pela primeira vez na sua história, por exemplo, do American Petroleum Institute admitiu ontem, e li ontem no Wall Street Journal, a possibilidade de haver um preço para o petróleo, de reconhecendo o potencial dano que as emissões de carbono que advêm do uso do petróleo. Portanto, a médio prazo vamos ter isto. A curto prazo sou bastante otimista. Obviamente que eu também não quero preços de petróleo muito altos. Quanto mais altos o preço do petróleo for, isto pode ter um impacto também negativo para a economia global e também para a própria indústria, porque aquilo que ocorre é o chamado efeito de substituição, do ponto de vista econômico, isto é, os consumidores mudam os seus hábitos de consumo para outras fontes energéticas. Sim. E para o nosso setor, né, professor, a gente tem um impacto também natural sobre o preço de alguns insumos, né? Entre eles os agroquímicos, já que o petróleo está bastante ligado a isso. Então a gente está olhando para esse setor também. O andamento do preço dos combustíveis, a mesma coisa, pesa diretamente sobre o frete e outros trabalhos de campo para a agricultura. Mas eu pergunto para o senhor, todo esse cenário, de que forma que o senhor analisa o impacto sobre as commodities agrícolas? Há uma correlação entre esses mercados nesse momento, e isso está muito ligado também a essa retomada da economia global, esse super ciclo das commodities, ele reflete essa retomada da economia de uma forma geral, professor? Sim, a minha opinião é que está relacionada com a retoma da economia. Portanto, este ano, quase todos os países ou consumidores prevêem um crescimento muito acentuado do PIB. Eu não tenho aqui os números, mas vai ser um crescimento para além do normal, uma vez que o PIB parte de uma base bastante baixa, porque houve, essencialmente, quase todos os países entraram em recessão e a maior parte dos países entraram em crescimento negativo. Quanto ao impacto específico no setor agrícola, creio que já mencionou dois aspectos fundamentais, mas também existe um aspecto muito importante, que é a Bloomberg tem um índice das commodities, e esse índice das commodities tem vindo a subir nos últimos meses. O que é que isso significa? Significa que nós vamos ter, com o crescimento da economia global este ano acelerar de forma muito grande, vamos ter por arrasto um crescimento da procura por todo tipo de commodities. Principalmente vamos ter também um efeito provavelmente bastante positivo para o etanol. Isto porque que chamam o álcool aí no Brasil, porque existe um conjunto de medidas que estão a ser adotadas dentro da União Europeia, e eu, a semana passada, houve uma notícia que o governo britânico, que já não faz parte da União Europeia, decidiu aumentar
o índice de etanol em todos os derivados de combustíveis utilizados no Reino Unido, de 5% para 10%. Isto porquê? Para combater as alterações climáticas. Portanto, que o etanol vai beneficiar os combustíveis em geral desta luta por energias mais limpas. Sim. Tanto nos derivados combustíveis, em boa parte dos países é obrigatório misturar-se o álcool com derivados de petróleo, precisamente para diminuir as emissões. Portanto, o Brasil pode beneficiar disso. E outro aspecto fundamental é que este novo ciclo das commodities, que vai fazer o petróleo aumentar de preço nos próximos 1 a 2 anos, pode beneficiar o etanol por causa do efeito de substituição. Isto é, quanto mais alto o preço do petróleo for, mais procura haverá por biocombustíveis. Então, relativamente a este setor muito específico, creio que vamos ter um ano bastante positivo. Agora, fazendo uma análise prospectiva da relação entre petróleo e commodities agrícolas, eu diria que, apesar do preço do petróleo ter uma tendência para subida, vai haver um crescimento natural de todas as commodities industriais, commodities minerais, como o ferro, o níquel, o cobre, e também commodities agrícolas, por causa da retoma das atividades industriais. Portanto, este ano vai ser bastante positivo para os exportadores de commodities. Professor, para a gente concluir, como é que o senhor vê o caminho inverso, o efeito desses preços mais altos do petróleo em economias como as economias do Oriente Médio, por exemplo, que são bastante dependentes desse mercado, né, que são os seus principais mercados exportadores? Esses preços mais elevados do petróleo ajudam também nas suas importações, como as importações de alimentos, por exemplo? O Oriente Médio é um grande importador de carne de frango do Brasil, por exemplo. E em 2020 não tivemos um desempenho tão bom desse produto, justamente em função dos baixos preços do petróleo. Essa recuperação pode ter esse efeito também nesse caminho inverso, de também melhorar o cenário econômico para que aumentem esses países as suas importações e o seu consumo de alguns itens, como os alimentos, por exemplo? Sim, nos países do Oriente Médio, eu gosto de ser mais específico, gosto de falar dos Estados do Golfo, porque o Oriente Médio é um bocado mais grande, porque eles têm uma organização regional que chama-se Gulf Cooperation Council, ou Conselho de Cooperação do Golfo. São países, é uma região relativamente rica. O PIB combinado desses países é 2 vezes do Brasil, mais ou menos, se nós considerarmos a organização regional como um todo. Portanto, é uma região relativamente rica e está também a tomar passos grandes para diversificar a sua economia. Obviamente que nunca serão competitivos no setor agrícola. Portanto, um dos aspectos negativos de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, todos esses estados do Golfo são exportadores líquidos de petróleo e gás natural. Não falei do gás natural, mas o gás natural também vai ter um crescimento bastante grande. Esses países são importadores de quase tudo, de maquinaria e também de commodities em geral. Porque, tipicamente, das commodities que têm é petróleo e gás natural, e importam tudo o resto. E commodities agrícolas, sejam commodities em bruto ou commodities já processadas, vai haver um crescimento natural da demanda por esse tipo de commodities. Outro aspecto fundamental é que são países que estão com um crescimento demográfico também grande. As 2 regiões do mundo que estão com crescimento demográfico é a região africana, a África em geral, por razões de subdesenvolvimento e de políticas económicas, embora a África seja muito diversa, porque há países com níveis de desenvolvimento muito, muito diferentes. Uma África do Sul tem níveis de desenvolvimento idênticos
ou superiores ao do Brasil. A verdade é que a África e o Oriente Médio têm também um crescimento demográfico e têm projetos de expandir a sua população. Para dar um exemplo, os Emirados Árabes Unidos, 80% dos residentes dos Emirados Árabes Unidos são expatriados ou estrangeiros, isto é, imigrantes. Certo. Só cerca de 20% é que são nacionais. A Arábia Saudita é cerca de 30%, mas são países que têm planos para expandir demograficamente. Então, creio que vai ser bastante positivo em termos de importação de commodities desses países. Outro aspecto muito relevante é também o potencial, não só para a exportação, mas o potencial também para colaboração. Esses países têm fundos soberanos bastante grandes, isto é, têm fundos estatais que advêm da poupança de exportação de petróleos e têm investimentos globais em Londres, nos Estados Unidos, na Ásia, e uma das regiões que foi tradicionalmente negligenciada pelos fundos soberanos desses Estados foi a América Latina, o Brasil especificamente. Houve algum investimento no setor petrolífero, mas essencialmente foi no mercado de ações. Portanto, onde também vejo um grande potencial é investimento desses fundos soberanos em investimentos agrícolas em países como o Brasil, que são líderes mundiais em termos de exportação de commodities. Portanto, isso é um aspecto que creio que a indústria brasileira deveria até explorar mais para atrair investimento e porque esses países querem diversificar o seu portfólio e tanto que querem que estão a investir em África, isto é, estão a investir em regiões enormes em África para a produção agrícola para fazer face às suas necessidades. Então, o Brasil, como tem vantagens comparativas, a África não tem condições de competir com o Brasil em termos de exportação de commodities, creio que o Brasil pode beneficiar disso, mas isso requer, creio que, maior diplomacia econômica dos produtores brasileiros. Professor, excelentes informações para a gente começar muito bem a terça-feira com a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço muito pela sua companhia conosco por aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes e a gente vai continuar acompanhando esse mercado. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado, eu. E continuação de boa semana. Obrigado pelo convite. Obrigada. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Conosco o professor, então, Flávio Walter Inácio Inocêncio, da Universidade de Lisboa, professor de Direito de Petróleo e Gás, lá na Universidade Portuguesa, trazendo essas perspectivas para o mercado do petróleo e, principalmente, analisando essa retomada das cotações aí no último mês. Claro que isso, nos últimos meses, né? Claro que isso está muito intimamente ligado a uma recuperação da demanda por petróleo e isso que não concluímos toda essa recuperação, porque principalmente o setor de transportes e alguns setores industriais ainda estão neste processo de recuperação, mas com o Brent hoje valendo $63 para o barril, nós temos a perspectiva de para 2022 já alcançarmos níveis entre 80 e $100. Informações importantes para o andamento das commodities agrícolas. E o professor Flávio reforçando essa tese de que nós estamos entrando em um super ciclo de commodities, como nós já vimos noticiando aqui no Notícias Agrícolas há alguns meses. A gente está monitorando tudo por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência, a gente tem o Realidades da Safra com o Guilherme Dorigatti. Continue conosco.